Então, o nosso último tópico do nosso semestre é acerca dos critérios de resistência para materiais frágeis. Então, apenas para a gente relembrar, a principal diferença entre os materiais dúcteis e os materiais frágeis. Então, se eu pegar um gráfico de tensão e deformação, então, tensão, deformação, para um material elástico, então eu vou ter um comportamento elástico, até um certo ponto, então, que eu começo o escoamento e eu vou ter depois aqui minha ruptura. Então, aqui um material dúctil. Um material frágil, meu gráfico, tensão, deformação. Um material frágil eu vou ter. Eu não tenho escoamento. Quando ele passa do meu ponto de elasticidade, ele rompe. Então, por exemplo, ferro fundido. Ferro fundido eu não tenho plasticidade nenhuma nele. Tá? Passei lá no meu ponto de elasticidade, ele vai romper, ele não vai ter uma resiliência plástica em cima da minha tensão que eu exponho nele. Então, o que me diz? Que a falha pela fratura de material, ou diferente de materiais dúcteis, os materiais falham sem apresentar aviso nenhum. Então, ou seja, a falha ocorre de forma brusca, como eu estou mostrando aqui no gráfico para você. Nessa situação, a falha ocorre pela fratura do material e se inicia com a tensão atuante, alcança a tensão de fratura, que é a tensão última. A tensão última para nós, quando a gente trabalha com material dúctil, ela é lá. Eu vou ter aqui a minha tensão de elasticidade, vou ter minha tensão, vou ter minha tensão máxima lá, ó. Eu vou ter a minha tensão última. A tensão última do material dúctil é menor do que a minha tensão máxima. Outra característica dos materiais frágeis, eu não tenho mudança na seção transversal. Diferente dos materiais dúcteis, eu vou ter alteração na seção transversal. E em função dessa alteração da minha seção transversal, é justamente que acaba que eu tendo a minha tensão última menor do que a minha tensão máxima. Não ouvi mesmo. Não ouvi mesmo. Acho que vai ser que sair e entrar de novo. Boa aqui. Então, um material frágil, muitas vezes a resistência à compressão é maior do que a resistência à tração. Exemplo, concreto. Concreto é um material frágil. Né? Não concreto, não concreto seria maduro. Sem ser o nosso material que a gente chama compósito, né? Precisa de concreto. O concreto, se eu tensionar ele na tração, deu. Então, já no cisalhamento, a resistência é similar à tração. Devido a isso, o material frágil surgiu em estado multiaxial de tensões é indicado as tensões principais para aplicar as especialidades de frágil. Então, eu tenho que saber quais são as tensões principais. Se a minha tensão principal é de cisalhamento, de compressão ou de pressão. E um auxiliar disso eu uso o círculo de Mohr.
Então, vamos lá. Então, a tensão normal máxima, ou a teoria de Rankine. Então, a teoria de Rankine nos diz o quê? Que o material falhará por fratura quando a tensão principal alcançar o valor da tensão última. Então, quando a minha tensão em uma dada face for igual à tensão de ruptura. Então, se eu tenho, então, uma viga, por exemplo, de concreto, viga de concreto, um concreto armado. Esqueci meus caminhos. Então, uma viguinha de concreto. E eu tenho nessa minha viga de concreto, em cima dela, o quê? Eu tenho uma laje amarrada. Tá? Aqui eu tenho o quê? Tenho uma laje. E essa minha laje aqui, eu tenho o quê? Tenho diversos planos de forças. Então, conforme a minha alocação de forças, eu posso ter o quê? Ou uma força peso da laje, né? Conforme meus carregamentos que eu tenho na laje, eu posso ter uma força, por exemplo, de momento aqui no centro, né? Posso ter. Vai gastar nada. E eu posso também ter o quê? Uma força na direção X. Então, o que vai me comprometer esse minha amiga de concreto? Conforme o meu plano de tensão resultante, em que sentido essa minha força resultante máxima? E se ela for de compressão, beleza, nessa é de tensão. Então, por isso mesmo que a gente acaba fazendo estruturas de viga com concreto amarrável. Conforme a laje, a gente faz um projeto de uma laje, pensando numa carga estática. Mas a gente sabe que a carga da laje não é estática. O movimento em cima da laje. Então, você tem que garantir a estabilidade. Não, mas aqui. E nem falando da balança do vento ainda, hein? Balança do vento. Vamos lá. Então, se a gente coloca e plota, tá, valores das minhas tensões principais, sendo elas sigma 1, sigma 2, o que está demonstrando aí? Que eu tenho tensões de tração. Se está saindo da minha seção, estão tracionando da minha seção. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? O gráfico se coloca para fora da área destacada. Então, é considerado que o material falhou. Então, a parte falha. Então, o estado biaxial de tensões ou diagrama de fora de tensão, eu tenho que ver qual vai ser a minha tensão máxima normal que vai sair do meu plano. Então, eu vou ter uma tensão útil, né, na metade de cada um dos planos. Então, segundo a teoria de campo Moore, que é o que a gente faz Moore, qualquer estado dentro do plano de tensões que tangencia os dois ciclos é considerado seguro quanto à falha, quando as tensões principais tiverem os sinais opostos.
Porque uma vai anular a outra. Então, essa aqui vai anular essa aqui. Essa aqui vai anular essa aqui. É como se naquela lâmina diária eu não tivesse passado. Mas eu tenho que cuidar para que esse plano de tensões esteja satisfeito. Então, elas podem ser relacionadas com essa equação aqui. Então, eu vou dizer que a minha tensão 1, ó, sobre o meu T de tração, menos a minha tensão 2 sobre a minha compressão. Igual. Então, ó, hoje tem uma tensão principal de tração e a minha tensão sigma 2 é a tensão principal de compressão. Então, vou pegar a tensão lateral sobre a minha tensão máxima de tração e a minha tensão de compressão sobre a tensão máxima de compressão. Essa relação se dá um no tudo. Estou satisfazendo o meu de modo, então estou seguro do meu comportamento estrutural do meu módulo. Bom, se ambas sessões sejam de tração, ocorrerá a ruptura, ou a falha. Então, se as duas forem de tração, estamos no T1 como T2, ou seja, para a falha. Caso ambas sejam de compressão, a fratura ocorrerá quando qualquer uma delas atingir a tensão última de compressão. Não pode ser de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, nesses casos, elas forem iguais às tensões máximas da tensão última. Okay. Como é que a gente faz para garantir isso? Nosso projeto, nós vamos fazer isso com coeficiente de segurança. Tem a minha tensão última, a minha tensão única da material. Sempre a clínica material existe. Então, eu nunca vou poder chegar no meu projeto uma carga que eu imponha naquela estrutura e chegue a tensão última. Então, para completar a aplicação gráfica, o que a gente faz? São desenhados vários círculos dentro das linhas tangentes. E a partir desses círculos, a gente determina as tensões principais atuantes. Tensão 1 e tensão 2. Que são plotadas em um diagrama, gerando a representação gráfica completa do critério de Faro de Coulomb e Mohr. Se plotamos as tensões principais, o gráfico, a figura ponto a ponto, se localizará fora dos limites de cidade do material e o material vai ter fraturar naquele ponto. Então, se eu tenho aqui, ó, aqui é exatamente o quê? O meu raio do meu círculo. E aqui é o meu raio do meu círculo. Então, eu vou ter o quê? Dois círculos, um para tração e um para compressão. Então, o círculo A aqui, ó, é o ciclo de Mohr para compressão axial e tração axial da linha tangente. E o diagrama 2 é o diagrama da tríade de compressão da Coulomb e Mohr. Então, teoria da maior deformação linear. O que ele diz? Que a teoria da maior deformação linear, o material é seguro quanto à deformação representada pelo que a gente chama, da letra grega, epsilon. Não exceder a deformação última de ruptura. O epsilon último. Obtido através do ensaio de tração axial. Então, fui lá, fiz o meu ensaio de tração, então, desde que eu utilizando sempre abaixo da minha tensão de tração, que eu obtive o ensaio de tração do material frágil, eu vou estar seguro. Ou eu posso ensaiar. Fiz o curso em concreto, tirei o corpo de prova,
como a gente está numa população maluquice aí de enchente, tá? Semestre que vem, eu prometo, o Léo pela própria gente fazer 7 pessoas. Vamos ensaiar o concreto com tração e pressão. As equações representam, do critério de cultura, a maior deformação dela. E são, aqui, ó, o meu epsilon menos o meu índice de Coulomb e a tensão útil. O diagrama de deformação linear é essa aqui. Gente, essa de aula eu não. Essa dois eu não vou. A aula 2. Já confeccionei, não tenho uma questão da aula. Tá. São das unidade 3, unidade 4, a 10 e a 11. Isso. Tá. Essa aqui é mais complicadinha, a gente não conseguiu fazer essa uma parte dessa aqui, então. Não vou lá. Tá bem. Bom, vamos lá então. Seguindo em frente. Comparação entre os critérios de fala de materiais frágeis. Então, comparando as teorias, materiais frágeis, indica que nenhuma das teorias representa resultado totalmente coerente com a prática. Então, ou seja, eu não consigo ter um comportamento seguro do que acontece na vida real, isso é muito empirismo. Então, a teoria da tensão normal máxima não é segura, pois os dados de Pai se situam dentro da posição segura. A teoria de Coulomb é conservadora, pois os dados práticos situam-se fora da posição segura. Aí a teoria de deformação linear não leva em consideração os materiais com diferentes tensões últimas para a compressão e tração, limitando seu uso. Então, isso faz o que a gente acaba tendo não eficiência em relação à modificação de material que a gente funciona. Então, se eu fizer material, por exemplo, com muita seção transversal, eu posso até estar seguro frente a um determinado tipo de tensão, mas eu vou acabar fragilizando em termos da outra face. Então, é muito claro. Nessa que ele fala daquela modificada, que é melhor. Então, a gente tenta sempre o quê? A gente transcreve, né, as tensões sobrepondo as teorias para ouvir minha área de simplificação. Então, por exemplo, se eu fizer um material, por exemplo, dentro da minha área da teoria de tensão máxima, beleza. Ele vai estar seguro, mas ele pode falhar pela teoria de Coulomb. Aí eu vou lá, agora é fácil pela deformação máxima aqui, linear. Ele vai estar fora aqui e aqui. Aqui é menos confiável que aí ele vai ser quem? Vai ser, tipo, eu acabo falando o quê? Se eu jogar as crianças aqui dentro desse meu campo, eu vou seguro. Então, devido a isso, a teoria de Coulomb modificada apresenta boa precisão para os dados experimentais. E ele é baseado no fato de que o material frágil, a resistência ao cisalhamento, é similar à resistência à tração. Na teoria de Coulomb é previsto que o valor conservador do cisalhamento máximo, e já na teoria normal, a máxima, isso é previsto com precisão. Portanto, a versão modificada admite que a situação de cisalhamento puro ou porção da resistência material igual é igual à tensão de tração. Então, a teoria modificada de Moore é o quê? É justamente a combinação. Tá certo? Então, esse é o nosso diagrama de falha da teoria de Moore modificada. Ou seja, eu tenho um comportamento útil dentro do plano de tensão. Então, aqui eu vou ter minha tensão última, tração, e a minha tensão última de compressão.
Então, tendo as minhas tensões dentro desses valores, eu garanto que a minha tensão de sangramento por obstrução está bem similar à minha tensão de pressão. Como a tensão de compressão não é problema para materiais frágeis. Seguinte, tá? Eu vou botar para vocês alguns exercícios depois da turma ali, dessa parte final. A prova semana que vem. Deixa eu habilitar aqui. A prova semana. Vou deixar que vocês escolham. Tá? Eu estarei aqui.